Olá, eu sou a Amanda Abramo e estou aqui com mais um episódio para vocês do Cena Pop em parceria com a UOL. E a nossa convidada hoje, ela é modelo, olha aqui, ela é criadora de conteúdo adulto e influencer trans. É isso mesmo. E vamos conhecer ela. Eu vou apresentar ela aqui para vocês. Bem-vinda, Maju Garcia. Muito obrigada. Imagina, obrigada a você por estar Recepção aqui. boa. Eita, assim que a gente gosta, né? A gente gosta assim, gosta das polêmicas e que, inclusive, é o que nós viemos falar aqui, sobre as polêmicas aí que você teve, né? Sim, nossa, eu já me envolvi em muitas. Eita, nós, é tantas, né? É tanto que a gente vai pôr só um pouquinho aqui, tá, gente? Agora, fala assim pra mim, que essa personagem, olha, essa personalidade sua desinibida, assim, é algo seu mesmo? Como é que é isso? Porque eu acho que você é tão desinibida, alegre. Então, eu acho que quando a gente trabalha com mídia, a gente precisa, querendo ou não, criar um certo personagem pra gente saber lidar melhor com as coisas. Então, por exemplo, eu já me envolvi em muita polêmica. Só que quando essas coisas acontecem, eu vejo muita gente me criticando, eu fico muito tranquila, porque na minha cabeça é muito nítido que tá sendo tudo pra Maju. Então, tipo, eu no meu pessoal não recebo isso, só que a personagem sim. Só que consegue lidar de uma forma muito tranquila com isso. Eu acredito que a maioria das meninas que criam conteúdo, elas são desse jeito. Elas trabalham dessa forma pra conseguir lidar melhor com o assédio que a gente acaba sofrendo do pessoal. Verdade, e assim, e tem que aprender a conviver com isso, né? Sim, então sim. Tem que arrumar as ferramentas aí pra Exato. conseguir diluir de todas as formas possíveis, né? Exato, então é bem mais fácil de lidar assim, porque tudo que acontece você joga pro personagem, não aparenta ser com você. Então é muito mais fácil de lidar com isso. Exatamente. Agora sim, uma das polêmicas suas são as trocas de mensagens aí com o MC Livinho, é isso mesmo? Isso, essa foi bem recente. Essa foi a mais recente. Inclusive, praticamente quase ninguém sabe dessa. Eu não cheguei a postar quase nada, então foi uma coisa que poucas pessoas estão sabendo ainda. Mas olha só, para trocar mensagens com você lá na plataforma, tem que ser assinante. Sim, tem que assinar. Ou seja, a gente já acende aí um alerta para que ele é um assinante seu, então. Ele assinou meu perfil, eu não lembro exatamente o dia, mas não tem um mês ainda. Inclusive, ele ainda pode falar comigo, ele ainda consegue conversar comigo. E aconteceu muito do nada. Que o site, a Privacy, ele tem um ranking, que sempre atualiza a cada 1 hora, e quem mais está vendendo vai subindo, quem vende menos vai descendo, e por aí vai. Ele sempre tá nesse ranking, por ser famoso também, sempre vende muito. E eu, graças a Deus, como eu sempre me meto em polêmica, tô sempre ali ativa na mídia, então eu sempre vendo muito também. Provavelmente, eu acredito que ele tenha visto o meu perfil, deve ter aberto e ficado curioso e acabou assinando. E um dia, eu tenho uma assessora que cuida das minhas coisas, porque como é muita gente, eu não consigo responder todo mundo. Então, as coisas mais importantes, ela vai me passando. Ela mandou mensagem em massa para todo mundo, que lá na plataforma tem como você enviar mensagem para todos os seus assinantes. Aí, nisso, ele tava no meio. E ela mandou uma mensagem, foi perguntando alguma coisa, tipo, você tá aí, alguma coisa assim. E ele respondeu que foi para todas as pessoas, e ela começou a responder ele, só que aí ela veio me avisar bem depois. Então eu não sabia que estava nem tendo essa conversa com ele. Eu já vim descobrir isso depois, e eu já disse, ó, deixa que daqui pra frente eu resolvo, agora é comigo. Agora é eu que vou falar. Aí a gente trocou umas mensagens interessantes. Trocou umas mensagens picantes. Não tão picantes, porque eu acho que ele ainda tava com certo receio. Mas ele ficou naquela de, nossa, como essa plataforma é mais 18, né? Então você trabalha com conteúdo e tudo mais. Eu tenho bastante print com ele. Eita, nós. Essas polêmicas ainda que tem prova são as mais gostosas. Não é? Essa aí eu tô falando, mas eu tenho como provar. Exato. Agora, também teve com o Gui Vieira, é isso mesmo? Isso, com o Gui. O dele também foi bem polêmico? Qual que foi mais polêmico?
Acredito que o do Gui foi o que mais foi polêmico, assim, na minha carreira. Porque foi muito do nada. Eu acho que essas coisas que acontecem sem você esperar são mais impactantes, digamos assim. Porque eu tava já com uma vida muito tranquila, eu tinha saído de São Paulo, já tinha me dado bem nos conteúdos, tinha comprado uma loja, tava morando em Natal, que é de onde eu sou natural, e eu já ia meio que me distanciar um pouco disso tudo. Só que aí rolou a Fazenda. E no meio da Fazenda entrou a Fernanda, que é a minha melhor amiga, a Fernanda Campos. E, como qualquer pessoa, eu contei pra minha amiga que eu tava Sim. conversando com ele. E ela, sabendo disso, lá dentro ela teve um atrito com ele e ela jogou Isso lá. lá E dentro da rolou Fazenda. isso lá no reality. É. Lá dentro, Então a então. discussão toda aconteceu lá dentro, sem eles saberem exatamente como é que estavam as coisas aqui fora. Aí, na época. Ele namorava, foi essa. Foi nesse esse período, foi o... isso, porque ele namorava. A confusão toda não foi o fato de ser eu, a confusão toda foi o fato dele namorar. E a namorada dele tá aqui fora, também totalmente perdida, sem saber Sem de saber nada. o que é a real, né? Exato. Então, o que que acontece? Quando isso veio à tona, foi por causa de uma briga deles, porque ele lá dentro cobrava muito respeito das mulheres. E a Fernanda, como foi um atrito direto com ele, ela falou: como é que você pede respeito das mulheres e Se você ali por trás tá fazendo isso, né? Exato. Então, isso não, sabe, não fecha a conta das coisas. E ela começou a questionar. Só que aí, de início, ela falou só no grupinho dela. Só que aí teve uma briga geral lá da casa, de todo mundo, que aí foi quando começaram a jogar meu nome. Aí foi no dia, inclusive, que ele ficou a madrugada inteira chorando, apavorado, e não sabia como é que estavam as coisas aqui fora. Inclusive, eu pensei que ele ia desistir nesse dia, porque ele ficou realmente bem mal. Sim. Mas aí minha vida também mudou completamente. Porque Minha aí que vida. veio. Porque na época eu tava noiva. Meu noivado acabou por causa disso. Caramba! Porque o pessoal começou a atacar hate na namorada dele. E automaticamente E me no- encontraram e começaram a atacar hate nele também. E ele era totalmente fora de mídia, fora de tudo. Então, pra ele foi uma coisa que. Mas mesmo sabendo que você é Mesmo criadora sabendo- de conteúdo adulto, ele Exato, não porque aceitou. antes dele, eu só gravava com o pessoal do meio. Depois dele, comecei a gravar só com ele. E foi justamente esse período que eu comecei a me distanciar das coisas. Então, eu já não tava mais querendo tanto ter contato com o pessoal. Tava sumindo de tudo, só que aí me puxaram de volta. Eita, meu Deus. Gente, o Gui Vieira, pra quem não conhece, ele além de ter participado do reality da Fazenda, ele também é ator de uma das novelas aí do SBT, né? É Parece que ele já atuou em alguma novela do SBT, né? Em Chiquititas. Chiquititas. Então, Isso. assim, pra quem não conhece, não esteja lembrando, né? Quem é, associando, né? Então, por isso que as polêmicas são grandes, né? Porque envolvem alguns nomes também aí conhecidos Sim, na mídia, né? sim. Agora, assim, você chegou a mostrar esses prints O do dele? Gui, do Gui Vieira, eu postei 2 prints que foram os únicos que eu consegui. Porque o que acontece? Que era o que eu tava falando. Quando eu fui pra lá, tinham derrubado minhas contas do Instagram. Derrubaram 3 contas minhas. Assim que seu nome começou a rodar derrubaram já 3 derrubaram. contas minhas. Antes disso, já tinham derrubado, se eu não me engano, já tinham derrubado a conta principal. A conta principal antes de vazar todas essas coisas por causa do conteúdo adulto. Então, qualquer denúncia que tem em Instagram, o pessoal deleta a conta. Aí, quando rolou essas coisas, deletaram mais 2 contas minhas e eu fiquei só com o Instagram pessoal. Fernanda passou o período, Fernanda desistiu da Fazenda. Quando ela saiu, aí foi a hora de confusão. Porque ela ficou falando que era pra ter postado, que ela deveria ter. Todo mundo deveria ter postado os prints, porque ela saiu como mentirosa, porque ela não expôs logo isso. E realmente acabou ficando uma coisa muito bagunçada. Só que aí eu consegui ainda 2 prints com ele, porque foi no meu primeiro Instagram que caiu a conversa. Inclusive, se essa conta voltar, ele ainda me segue. Porque eu não seguia mais ele, só que eu tô resolvendo com o advogado, para as 3 contas voltarem. Porque ele ainda tá me seguindo nessa conta, porque não tem como você parar de seguir uma conta que foi desativada, né? Então, nem aparece lá pra você fazer nada. E o bom é que se eu recuperar essa conta de novo, ainda tem as conversas, ainda tem as coisas com ele. Tá. As únicas coisas que ele cancelava foi no período quando ele já começou a namorar com ela. Que aí ele respondia um story, respondia alguma coisa, aí passava um tempo. E aí ele apagava. Então, aí assim, eu ele não namorando, respondia. mesmo ele namorando, ele mandava uma mensagem. Isso. Só que aí, porque parece que as pessoas não colocam as coisas na cabeça. Desde quando isso aconteceu, ele lá dentro negou que isso tinha acontecido. Passou um tempo, ele começou a chegar na Fernanda. Mas é uma loira? Porque na época eu tava loira.
quando eu conversei com ele. Aí a Fernanda foi, conversou com ele, e ficou mais ou menos certo essas coisas lá dentro, só que o pessoal ainda alfinetando ele. Quando ele saiu, ele só falou, não, é tudo mentira. Ainda negou no final. Ainda negou, só que qual o sentido de você negar se tem print? Se tem Se tudo, tem as você provas, sabe né? quem é a pessoa, como é que não faz sentido? É só pra realmente quem é muito fã e não consegue ver o outro lado. Só acredita no que aquela pessoa tá falando e não quer realmente ouvir a outra versão da outra pessoa. Agora, por exemplo, diferente do MC Livinho que falou com você direto pela plataforma, o MC Vieira falou Não, com Gui você. Vieira. O Gui Vieira falou com você diretamente No no Instagram, Instagram. sim. Ele não tem nada a ver com a plataforma, no caso. Não, ele foi apenas no Instagram. E ele sempre soube, então, que você era uma influenciadora trans. Sim, ele sempre Ele soube. consciente nisso, Sempre, falando com você sempre, nessa sempre. consciência. Sim. Tanto que eu sentia que tinha um certo. Não seria nem receio, mas tinha uma coisa que ele deixava muito claro que o desejo dele era uma coisa sexual. Era muito nítido, tanto que os prints que eu postei, acho que pega em cima uma foto que eu tinha postado com o link das minhas coisas, e ele respondendo, aí Embaixo. insinua alguma coisa, vamos marcar alguma coisa assim, e ele puxa já pro sexual. E sempre as conversas da gente foram muito assim, tanto que a gente ainda trocou fotos, ainda teve umas coisinhas mais quentes, só que, como eu tinha comentado já antes, eu acho que ele nunca foi tanto para esse lado das fotos e vídeos, porque querendo ou não, tem plataforma. Então é muito fácil de você encontrar Sim, qualquer quer coisa. ver, é só acessar. Ser um Exato. assinante, ou por 30 dias, no caso, que Exato, seja, né? então ele puxava pro sexual, mas não tanto pra parte de imagem, apesar da gente ter trocado foto uma vez ainda. Mas também ficou nisso e depois continuou as mensagens. E no fim, vocês não se encontraram fisicamente, pessoalmente, nada, isso não rolou mesmo. Não, eu diria que eu sou uma pessoa muito de gostar de estimular a pessoa. Que eu acho que talvez isso venha da personagem até. Mas no real ali, eu sempre... Ai, não, vamos deixar para outro dia, vamos marcar para outro momento. Então, eu sempre ia adiando isso. Ele sempre mandava mensagem, vamos marcar. Eu, vamos, quando é que você pode? E, tipo, ficava nisso, ou eu deixava ali um pouco no vácuo e respondia bem depois. E ia ficando nessa. Enrolei. Enrolei pra no final. Aí, não- acabei ficando noiva depois, ele acabou começando a namorar. Mesmo assim, continuou mandando mensagens. Só que aí acabou não rolando nada. E assim, a namorada dele foi se pronunciar nas redes sociais, né? Não foi te procurar, nem nada pra saber o que realmente era. Não, em nenhum momento ela me mandou mensagem. Em nenhum momento, ninguém, na real. Porque o que acontece? Que é outra coisa que o pessoal sempre fica. Ai, você tá procurando fama em cima disso, que é o que eu mais ouvi. Só que não é. Quando você vê uma pessoa falando o seu nome e vê as pessoas falando de você, você vai querer se defender. Automaticamente. Você não vai deixar ninguém ficar falando alguma coisa que não é verdade sobre você. A equipe que estava cuidando do Instagram dele, quando rolou tudo isso, foram os primeiros a postarem meu nome. Eles postaram e ficaram insinuando, essa Maju não existe, ela não é verdade, isso tudo é mentira da Fernanda e não sei o quê. E como o assessor da Fernanda não queria que fosse nada postado, eu fiz, não, ok, então deixa isso aí de lado. Ainda dei uma entrevista pra a Lalinha, na época, que ela foi a única pessoa que eu me senti confortável pra conversar, que ela foi como amiga ali comigo, então eu contei tudo que tinha acontecido, desabafei mesmo com ela. Ela fez uma matéria, saiu, o pessoal leu, ok, o assunto morreu. Só que aí veio à tona de novo quando a Fernanda saiu da Fazenda, que ela disse, não, agora você vai ter que postar, porque eu não vou sair... Deveria ter deixado postado. Agora né? você vai ter que postar, que eu não vou sair como mentirosa. Aí eu fiz, tá, então vamos postar isso, vamos preparar tudo E direitinho. aí foi onde repescou e viralizou Aí foi de onde, novo, né? Isso, aí foi onde veio a fofoca com os prints, com tudo. Só que aí foi... Logo quando aconteceu, todo mundo achou o máximo. Todo mundo queria que eu postasse tudo, que eu mostrasse. Só que aí quando eu vim postar os prints, ele já tava como querido lá dentro. Então, eu que me queimei aqui fora por causa disso. Entendi. Só que desde o início, eu só quis realmente postar as coisas porque a equipe dele, desde o início, em nenhum momento vieram falar comigo. Ninguém te procurou, momento. então ninguém procurou você. Ninguém veio me dar assistência de nada. Ninguém veio me perguntar se eu tava ok de estar vendo meu nome sendo falado ali 24 horas e não ter como me defender em relação a isso, que não seria bem mais fácil. A equipe dele ter chegado pra mim e ter falado, você quer dar seu lado da história? Você quer conversar com a gente? Quando ele sair, todo mundo conversa e morre o assunto? Só que não, a equipe dele
quase sempre postava alguma coisa relacionada a mim, só que meio que me desmerecendo. Como se eu não existisse, como se isso não fosse verdade. Então eu fiz, então agora eu também vou mostrar que meu é. lado. Vou mostrar que é, né? Se Não é vocês estão bem falando, assim, né? se vocês estão falando mal de mim, então agora eu também vou bater de frente com vocês, quando eu vou ficar quieta. E parece que nessa história até a mãe dele se pronunciou, né? Falando que era mentira, que não existia, que o filho dela não fez isso. Foi isso mesmo? A mãe dele foi acho que o que eu achei mais engraçado. Porque ela, sem querer, acabou sendo bem transfóbica. Mas ok, a gente releva, eu sou acostumada a lidar com isso. Sim. Mas acho que ela não tem muita noção de quem seja o filho dela, não, na verdade. Porque a pessoa fica meio cega, né? Tipo, eu acho eu garanto que não fez, mas a pessoa... que ela veio insinuar que ele tava conversando comigo e quando descobriu que eu era trans, ele tinha caído fora e por isso que isso tinha acontecido e tudo mais. Sendo que não, foi o total oposto. Eu acho que o interesse dele era pelo fato de eu ser trans. É por isso que a pergunta anterior minha lá foi o quê? Ele sabia que você era trans? Ele continuou falando com você mesmo sabendo? Porque aí a gente já deixa tudo às claras realmente não era uma as coisa. intenções, né? Sim, não era uma coisa que ele não sabia. Ele sabia desde o início. Meu Instagram, se você entra na minha plataforma, a primeira coisa que tem é sobre eu ser trans. Então é impossível. Se você tá com interesse em uma pessoa, você vai pesquisar sobre ela. Já fica lá na sua bio. Sim, já tem lá nas minhas coisas. Assim que você entra, você já vê. Então quem manda oi já tá até sabendo que tá mandando oi pra quem tá mandando oi, né? Sim, ninguém vai assinar uma coisa do nada. Aí vem até a questão do livinho também. Ele sabia, qualquer pessoa sabe. Você entra, assim, você vê o coisa de trans, você tá assinando, você tá conversando, você tá mandando, porque você quer. Você pode não se aceitar e fingir que isso não é verdade, porque você tá lidando com um problema, uma coisa sua. E eu até entendo isso, mas você não me coloca nos seus probleminhas, porque se você não se aceita, eu me aceito muito bem. Sim, exatamente. Tanto que acho que uma das coisas que me fazia sempre enrolar essa questão do Gui e, tipo, não querer sair mesmo com ele, é porque eu não sentia que ele tinha realmente uma certeza do que ele queria. Parecia que era uma coisa meio como um provar, digamos assim. Eu não vou aceitar uma situação dessa. Sou muito bem tratada. Tem que estar certa do que quer ali, pelo menos, né? Exato. Sempre que acontece essas coisas comigo, porque já teve outros famosos também que eu acabei me envolvendo, e o pessoal sempre fica, mas você deveria ter ficado com tal pessoa. Eu fico, não, tal pessoa é famoso, mas eu também sou. No meu meio, o pessoal já me conhece muito bem. Exatamente. Ele é famoso naquele meio dele, eu sou famosa no meu. E cada um com o seu, cada um no seu quadrado, né? Exato. Se a pessoa não me tratar bem, pode ser famoso, pode ser anônimo, eu não vou querer contato. Pode me tratar mal, eu vou tratar você extremamente bem, porque isso é do meu caráter. Mas de querer contato, de querer tratar como se fosse um deus, eu não vou nunca. E assim, hoje você tá solteira. Hoje eu tô solteira. Tá solteira, depois de tudo isso ainda, né? Depois de tudo isso que aconteceu. E o pior que acho que foi tão caótico esse período que eu fiquei meio traumatizada com isso. Que na época eu ainda ia dar uma entrevista também para conversar sobre isso, e a gente teve uma discussão bem séria, ele quebrou meu celular, eu fiquei sem contato com nada, perdi a entrevista, foi bem caótico esse período. Eita, Era uma relação já bem abusiva, então de certa forma acho que o Gui até me ajudou. Ajudou, né? O que você precisava tomar de atitude e talvez não ia conseguir sozinha, né? Exato, então... Digamos que foi uma ajuda, vai? Sim. Agora sim, mesmo com tudo isso, depois de tudo, você aí sairia com ele? Com o Gui? Não. Porque eu já não sairia antes. Ainda mais depois de tudo. Deu uma chancezinha, vou mostrar pra você o que é bom, então. Eu acho que não. Acho que não. Nem na época eu já conversava justamente por causa desse meu desejo, que toda mulher gosta de ser desejada. Isso é verdade. A gente sempre gosta de ter alguém ali conversando com a gente, saber que a pessoa quer. É diferente, né? É diferente. Aí você tem até mais prazer, né? Eu acho que, na verdade, a questão da fama desses caras vem muito disso, porque quando você é famoso, você tem muita opção, querendo ou não. Então, quando uma pessoa assim manda mensagem pra você, você fica meio tentada. Só que às vezes na conversa não flui, então passa o desejo. É isso mesmo. Você falou tudo. Agora sim, em falar em gravar, você também chegou parece que você ofereceu dinheiro. Isso pra foi qual com dos Livinho, dois? Com Livinho. O Livinho, você ofereceu 200 mil pra ele gravar com você? Gravar. Isso. E ele não aceitou? Ele ainda nem respondeu. Ele ainda nem viu? Não. Olha isso. Porque o que acontece? Na plataforma, eu também assino, às vezes, o conteúdo de algumas pessoas. Uhum. Então, quando você assina, você dá o direito daquela pessoa conversar com você, só que você vai chegando também notificação dos seus assinantes. Ele se meteu em uma polêmica agora, né, recente com a Fernanda, que teve a questão do processo e tudo mais. E eu acredito que disso, ele já deve ter ficado muito pé atrás.
Qualquer pessoa que veja qualquer coisa minha e pare pra dar uma pesquisada, você vai associar meu nome ao da Fernanda. Então, como a gente é muito próximas, ele já deve ter ficado com um certo receio. Sim. Que aí foi o que eu pensei, não, então, se ele fala que não vai gravar conteúdo adulto de jeito nenhum, vou oferecer um dinheiro, porque se ele aceitar, a gente entra num acordo, não precisa ser nada muito quente, nem nada muito assim. É só pra realmente animar o pessoal. Quem que não quer ver Livinho ali se exibindo um pouco? Não é verdade? Não Todo mundo quer ver um pouquinho, gente, por favor. Não precisa ser nada muito explícito, só realmente uma coisa um pouco mais quente, mais picante. Apimentar, né? Só pra chamar mais atenção. É bom que traz público tanto pra mim quanto pra ele. Mas assim, então, mas você não sabe ainda se ele aceitaria ou não, porque ele não leu a mensagem, é Não isso? Não sei, porque acho que nesse caos todo que aconteceu, acho que no momento também não tenho mais nem coragem de mandar mensagem pra ele agora. Mas eu acho que futuramente, sim, eu voltaria com a mesma proposta. Ó, se você quiser, a gente pode até aumentar. De 200, vai para uns 300, porque vale a pena. Ele é muito bonito. Eita, nós, eita. Mas seria só pra gravar assim? Vai fazer mais uma vez, não? Não, se ele quisesse depois, eu toparia. Pra que ele gostasse, né? Falar, quero mais, né? Se ele assinou, ele tem interesse. Não é? Agora, vocês chegaram a trocar mensagens mais picantes ali também? Ou não foi tudo isso? Eu não diria tão picantes, porque eu acho que ele por já ser meio acostumado com essa questão de mídia, eu acredito que ele já passou por muita coisa. Então, ele tem sempre um pezinho meio atrás com algumas coisas. Então, por exemplo, você vai assinar o perfil de uma pessoa e a pessoa inicialmente não tá dando muito interesse, que foi como aconteceu com a minha assistente, que cuida do meu perfil. Ela tava respondendo como qualquer outro cliente normal. Não importava se era o MC Livinho. Aí, depois do nada, eu chego e eu já chego muito carinhosa, respondendo muito amorosa. Qualquer pessoa que tem consciência de como é esse meio, sabe que poderia ser alguma coisa. Então, acredito que ele deva ter ficado meio pé atrás. Aí, depois das polêmicas que se envolveu, que várias meninas começaram a colocar o nome dele no meio, então acho que isso deixou ele bem receoso. Dá uma travada, né? Sim. Dá uma travada. Sim. Ainda mais pelo fato de ser trans. Imagina, você se meter em uma polêmica assim. Esse pessoal que às vezes não tá muito bem aceito psicologicamente, então eu prefiro deixar mais quieto. Não gosto. E eles que são mais famosinhos, querendo ou não, qualquer coisinha desse tamanho vira um negócio desse tamanho, um negócio gigantesco na internet, né? Sim. E aí você imagina, é muito mais gente falando mal do que falando bem, né? Eu sempre falo isso. Sim. Então a internet realmente é uma coisa que tem que tomar bastante cuidado, né? Sim. Tanto quando aconteceu a primeira polêmica que eu me envolvi, que foi com o Hattie, foi... Inclusive tem a história do Felipe Ret, é isso? Sim, que ele se envolveu em uma polêmica de novo ontem, ou foi antes de ontem, se eu não me engano, que ele... Foi alguma coisa relacionada a trans, de novo. Tudo do Ret, ultimamente, de polêmica é relacionada a trans. E ele sempre finge que nada tá acontecendo e tudo mais, e a gente sai como se estivesse mentindo, como sempre, como errada, e fica naquela. Mas desde aquela época o pessoal, nossa, caiu muito hate em cima de mim. Muito. Mas você já teve polêmica com ele? Sim, que ele... Nossa, ele me mandava muita mensagem também. Só que ele era um que era certeza que eu não tinha interesse nenhum. Porque o que acontece? O Gui, quando a gente conversava, aí volta naquele assunto de questão de respeito. Quando a gente conversava, ele sempre mandava mensagem, só que mandava de normal, sem ser naquele temporário do Instagram. Sim. O Hattie não. O Hattie já veio mandar mensagem, ele mandou pro meu outro Instagram, que era um backup, caso o meu perfil principal caísse. Mandou mensagem pra lá e mandou já de modo temporário. Então, assim, tá querendo esconder alguma coisa? É, claro. Então, pra mim, se a pessoa já não tem confiança em mim desde o início, não faz sentido. Só que eu também não sou boba, né? Me mandou mensagem assim, eu comecei a tirar foto com outro celular. Você tem que ter o seu backup, né? Você tem que ter os seus prints pra provar, né? Exato. Eu sou muito esperta com essas coisas. Senão é uma palavra contra a outra. Eu sou muito esperta. As pessoas, você tem que se fazer de boba, como se nada tivesse acontecendo e você vai pegando ali um pouquinho das coisas. Em tudo na vida. Em tudo na vida. Porque se caso venha dar algum problema, algum negócio, você tem, tenho como provar aqui. Tenho isso aqui, que isso aqui aconteceu. E tudo que é da internet, na verdade, a gente tem que ter isso, né? Sim. Porque senão é uma coisa que fica muito nas nuvens, né? Sim, exato. Ela falou isso. Que legal. E, você não tem nada pra mostrar, pra provar. Quem garante que ela falou alguma coisa? O que mais a gente tem é fake news por aí, né? Exato. Então tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Como eu tive essa briga, quando eu comentei da questão do meu noivo e tudo mais, do meu ex, ele quebrou meu celular, eu perdi acesso a muita coisa. Então, perdi muito print, perdi muita coisa. Só que eu tive que ir nas minhas amigas mais próximas, pedindo pra elas.
Já disse, Porque você enviava pra elas eu como sempre se fosse deixava guardado, né? Exato, porque eu sabia que se alguma coisa viesse a acontecer comigo, algo do tipo, elas já tinham ali salvo. Mas eu tenho muita gente, muita coisa salva. Só que aquele negócio, me tratou bem, você vai ser 1000 vezes tratado melhor. Vou tratar você muito bem também. Com Agora, se você me certeza. tratar mal, você me... Esquece, né? Se você tentar me diminuir, principalmente pelo fato de ser trans, meu amor, não. Você não vai fazer isso comigo. Ah, não, até porque assim, quem tá vindo atrás de você, tá procurando você. Sim. E aí vai te diminuir por quê? Sim, tanto que... Não é você que tá indo atrás, fala assim, sei lá, sai daqui, não quero, não gosto. Não, a pessoa que tá indo atrás de Exato. você, ela tá sabendo do que ela tá indo atrás. Exato, é uma das coisas que eu mais converso com as minhas amigas. Quando acontece alguma coisa assim, de postar algo ou coisas do tipo, eu não fui em nenhum momento atrás de ninguém. O Gui, quando todo o negócio com o Gui começou, em setembro, foi no mesmo período que eu conheci a Fernanda, eu comecei a seguir ele, automaticamente ele começou a me seguir. Ele que veio responder story meu. E eu tinha seguido ele justamente porque eu assisti alguma coisa no YouTube, olhei, achei bonitinho, pensei, vou seguir. Só que eu segui ele me seguiu de volta e ele veio mandar mensagem, então foi ele que veio falar comigo. Exatamente. Eu não mandei nada pra ele, eu tinha seguido como qualquer outra pessoa que eu iria seguir. Sim, ainda mais porque é famosinho tudo, a gente chega lá e segue as pessoas. Exato. E é isso, depois que aconteceu todas essas coisas, eu passei a tomar ainda mais cuidado. E cada vez mais, né? E cada vez mais, que a gente vai apanhando nessa vida, a gente vai aprendendo algumas coisas, né? Sim. Agora, assim, além de todos esses daqui, teve mais algum famoso, que inclusive você não pode nem citar nomes aqui, que também já vieram procurar você? Ai, vários, já fiquei com muito cara famoso. Eita. Só que é aquele negócio, se você me tratou bem, você não vai ter nada exposto. Sigilo todo, né? Total sigilo. Esses daí a gente nem precisa guardar print, que eu não vou ter motivos, né? Esse daí, não, é pior que eu guardo, porque eu não sei o que pode acontecer ali na frente. É aquilo, né? A gente vai se precavendo, né? Exato, porque às vezes, sei lá, a pessoa tá ali ou quer falar alguma coisa, ou, sei lá, imagina que eu tô em algum canto, a pessoa me vê e do nada me trata mal, finge que nunca me viu na vida, Mas já chegou a sair. Já, chegou a sair com vários caras. Contato físico e tudo. Sim, de fazer tudo. Eita, tipo, nome você não pode dar, mas você pode falar assim, é ator, é jogador de futebol, é alguma coisa assim? Então, pra mim, acho que o que eu diria principal, que foi o que eu mais gostei, inclusive eu tô pensando, em caso não aconteça esse negócio com o Livinho, fazer essa outra proposta pra ele, é um cantor de trap. Muito famoso, muito famoso. E esse já saiu. Já, que esse inclusive já gravou com outras meninas. Então, eu não sei como é que seria pra ele pelo fato de ser trans e eu tenho total respeito com isso. Não, mas se ele já saiu, tá tudo bem pra ele, né? Sim, mas às vezes a pessoa... talvez a exposição dele Exato. com isso. Às vezes a pessoa pode não querer expor porque, querendo ou não, esse meio também é muito preconceituoso. Então, sim, eu entendo a pessoa querer preservar, de certa forma, assim, a imagem. Então, eu também tenho muito cuidado com essas coisas. Mas eu tô pensando em fazer a proposta. Não custa nada, ou não, você já vai ter, né? Já gravou com outras meninas, que custa gravar comigo? É isso, e tá pagando, hein? Tá pagando, hein? Exato. Ainda tem isso, né? Exato. Agora, assim, também teve uma... Eu não sei se isso foi uma polêmica ou não, mas também teve uma festinha do Neymar que você tava. A festinha do Neymar? Eu quero saber. Eu e todo mundo que tá assistindo também quer saber sobre isso. Amiga, esse negócio tá tantas meninas, mas tantas meninas querendo se sobressair como se realmente tivesse participado de alguma coisa e tudo mais. Inclusive, a própria que saiu ali com ele tá agora falando até que tá grávida. Então, gente, que é uma coisa bizarra, né? Não, mas amiga, no final das contas, tem tudo isso de pegação ou não? Não é bem assim? Amiga, esse meio você sabe que... É mesmo, é? Todo mundo. A cara não engana, todo gente. A cara mundo. entrega. Não precisa nem falar assim, a cara entrega. Mas é aquele negócio, tem coisas que eu realmente prefiro não comentar sobre. Mas ali dentro mesmo rola assédio, é um monte de gente famosa ali, tá todo mundo... Então, o pessoal, que é o que é mais engraçado. A grande maioria desses caras sempre são casados ou sempre estão envolvidos com alguém. Eu não sei se a questão de ser trans também chame muita atenção pela curiosidade e como eles estão ali num relacionamento, eles precisam
e em uma pessoa que eles vejam que possa realmente fluir alguma coisa e tudo mais. E sempre rola essas coisas de festinha, tanto de jogador, que amigas minhas mesmo já chegam e contam, ó, saí com tal time inteiro. Fecharam tal canto e convidaram tantas meninas. E, por exemplo, às vezes eu tenho um contato com você. Aí eu chego, mando mensagem pra você, ó, vem pra cá que tá rolando tal coisa. E tal pessoa vai mandar buscar você. E é sim, liberado entrar. sim, sim. Porque rola disso tudo. Só que aí também tem as meninas que aproveitam pra cobrar o cachê. Que foi como aconteceu com a que saiu agora Sim, dessa com o última Neymar. polêmica aí. Sim. Só que aí é onde entra o ponto. Eu acho que ela foi muito errada nisso. Porque se você tá recebendo, você não pode falar com quem você tá saindo. É muita exposição Sim, também e sim. falta de profissionalismo, né? Exato, eu vejo como isso. Porque se você trabalha com isso, o famoso job que o pessoal fala hoje em dia, você não pode sair expondo dessa forma. Quem eu cheguei a expor são pessoas que não têm nada. Mas aí, no caso, seria aquilo que você falou anteriormente também, né? Que pessoas que aproveitam pra se fazer uma imagem, pra se criar Sim, em cima sim, disso, né? Sim. Eu até entendo também, porque tem gente que às vezes aproveita a oportunidade que tá tendo. A gente nunca sabe o que a pessoa passa por ali ou como foi esse encontro. Porque, querendo ou não, o Neymar é um cara que tem muito dinheiro. Então, ele não trata todo mundo muito bem, não. Já, Você foi em uma festinha ou já foi mais de uma? Como é que já é? participei de bastante De coisa. bastante. Eita, nós, hein? Pena que a gente não pode dar nomes nem falar muita coisa aqui, né? Mas Não. deve ter rolado de tudo ali dentro naquela festinha, né? De tudo que você possa imaginar. É mais ou menos isso que a mulherada fala mesmo? Dessas meninas que participam das festinhas? Pode falar total aberto, putaria e tudo mais? Ué, vamos falar. Não citando uma nomes. É uma pra não famosa comprometer. orgia mesmo. Porque, por exemplo, você já foi em casa de swing, sabe como funciona? Sei como funciona. Pronto. É mais ou menos nesse mesmo sentido de questão de troca de meninas. Porque, por exemplo, tô aqui com você, ok. Só que vai vir uma outra pessoa depois. E as meninas que participam, elas sabem como é que funciona. Porque, por exemplo, às vezes acontece de um time, por exemplo, alugar um canto e eles vão pra lá curtir, fazem a famosa festinha, que às vezes as namoradas até liberam total, porque acham que vão só curtir os jogadores, vão ficar só eles ali, assim como acontece com o cantor também e tudo mais. E às vezes eles convidam as meninas. Sempre tem alguns que têm contato, ou pede pro assessor mesmo conseguir as meninas. Aí uma menina que você tem contato vai sair chamando as outras e pronto. Pronto. Fazem a Então, famosa orgia. eita, nós. É sobre isso, né? Inclusive, recente agora, teve um caso que... Ai, eu tô doida pra falar sobre isso. De um MC bem famoso também, que saiu aí com as meninas e passou calote. Eita! Fingiu que mandou pix pras meninas, na verdade não não mandou mandou. nada. A menina só viu quando chegou em casa. Fez trabalho de graça. Exato. Se pelo menos... E, inclusive, ele mesmo grava com algumas meninas. E depois ele não entrega vídeo, fica enrolando porque grava do celular dele. Eita, esse é espertinho, hein? Esse é ligeiro, né, nas coisas. Porque depois ele consegue só apagar, fingir que nada o outro aconteceu. paga tudo e faz a festa mesmo e acabou. E o outro quer fazer a festa, fala que paga e não paga. Aí é onde entra essa questão que eu acho muito errado. Quando a gente vai e a gente paga e tudo mais, ok, você vai ficar na sua, você não vai expor nada. Que é o que eu acho errado do que a menina fez. Sim. Só que aí, se você toma um calote desse, pra mim você tem que ir mesmo na internet contar tudo. Não, nesse caso, aí você vai mesmo pra... Aí você faz Sim, proposital você mesmo. tem que falar mesmo. Lógico, se te foi oferecido alguma coisa... É diferente de você ser convidada e ninguém te prometer nada. Outra coisa é ser oferecido algo, querendo ou não, é o seu tempo e o seu trabalho. Você tá ali. Aí você sai dali de mão a banana, aí você quer o quê? Você vai expor mesmo. Exato. Aí nesse caso é outra história, né? A gente até compreende. Sim. Diferente do caso dessa menina que tá expondo, por exemplo, o Neymar, que eu acho que ela não deveria ter feito isso. Sim, eu entendo total o lado dela, mas pra mim ela realmente não deveria pelo fato de ter sido paga. Se ela não tivesse sido paga, ok, pode falar à vontade, porque, né, você tá total no seu direito. Agora, também possa ser que ele tenha passado por alguma situação meio constrangedora ali no momento. Pode estar com vontade de expor isso, não sei, ou realmente querendo fama. Não sei. Talvez seja mais querendo fama mesmo, porque se ela tivesse passado algum constrangimento, ela até teria citado, acredito, porque ela tá falando tudo bem aberto, né? Bem às claras. E brincando com tudo, né? Ver a situação do negócio do xixi.
Achei isso um terror. Ai, gente, a gente vê cada uma nessa internet, né? Melhor ela se Ai, explicando depois. Eu descobri que sai por um outro lugar. Não sabia. é, que bom que ela aprendeu. Pelo menos com o erro dela, ela aprendeu alguma coisa, né? Sim. Agora, falando em internet e voltando lá para os seus conteúdos adultos, assim, que a gente pode encontrar lá dentro, assim, da sua plataforma? Nossa, eu Que a gente, que gravei, você tem lá? já gravei tudo que você possa imaginar, praticamente. Acho que a única coisa que tá. As duas únicas coisas que faltam, eu acredito que seja gravar com anão, Quando... que eu ainda não fiz, e com deficiente, que tá bem. Eu ia falar isso agora, ia falar como a Andressa, você não fez com cadeirante ainda, não, né? Ainda não, mas é uma coisa a se pensar. Não descarto. Não descarto, mas eu já gravei de tudo. Mas você grava com tudo, tudo? De mulher cis, mulher trans, suruba com 2 homens, homem e mulheres, tudo que você possa imaginar. Eita, então falta de opção não vai ter. Eu sempre falo, eu gosto de mostrar o meu dia a dia. Então, assim, às vezes eu tô ali num momento com a pessoa e nem é uma pessoa que cria conteúdo, mas eu falo, deixa eu gravar pelo menos uma parte. A pessoa, tá, ok, pode gravar. Gravo aquilo, edito, posto ali. E acho que é o que eu sinto que o pessoal gosta. Mas seu dia a dia que você diz é nessa parte sexual, não? É o Sim, seu dia... no sexual. E às vezes, por exemplo, você se olhou no espelho. Você tá se sentindo muito bonita, muito sexy. Aí você vai, tira uma foto, você mostra ali um pouco o peito, mostra alguma coisa. E aí você posta isso lá. Que eu sempre faço no meu Instagram, posto uma foto aqui normal de como eu tô aqui arrumada. Aí tiro um pouco da roupa, tiro uma foto também e coloco lá na privacy. Que aí o pessoal já... Quem acompanha em rede social vai ficar, então eu vi ali com roupa e aqui eu tô vendo sem. Sim. Então eles sabem que tem um acesso melhor ali, fora que consegue conversar comigo. Agora, assim, algum fetiche, alguma coisa inusitada que você já tenha recebido de algum assinante pra você fazer? Já teve uma coisa bem louca que eu acho que foi que eu até cogitei fazer, mas depois eu fiquei com medo. Que seria vender. O cara pediu, vou explicar bem a situação. O cara pediu pra mim usar uma camisinha. Eu ainda não sou operada na parte da frente, e nem Sim. pretendo, inclusive, eu me dou muito bem com o que eu tenho. Tá. E ele pediu pra mim usar a camisinha, gozar, dar um nozinho e enviar pra ele. Ah, meu Deus. Foi pra esse povo que tem uns fetiches tão... Exato. Só que aí, na brincadeira, eu falei, tá, posso fazer sim pra você. Só que eu vou cobrar caro. Ele fez, não, ok, eu pago o que for. Fiz, tá, 10 mil. Ele fez, eu pago. Eu fiquei, não, você não vai pagar 10 mil por isso, né? Não. Aí eu comecei a querer já aumentar, fiz 15. Ele, sim, eu pago. Aí eu fiquei, não, calma. Comecei a conversar com a minha amiga, ela disse, não manda. Não manda, que você não sabe o que esse cara quer fazer, você não sabe qual é a intenção dessa pessoa, ainda mais querer pagar caro desse jeito. E querendo ou não, é uma coisa do nosso corpo, então... Eu pensei melhor e acabei não fazendo. Mas sempre aparece muita proposta doida. Muita proposta. Eu imagino. E depois eu ainda fui conversar com outra amiga minha, que ela atende presencial, e ela comentou que tinha um cliente que pedia pra ela guardar, tipo, todos os caras que ela atendia, ela ia guardando, tipo, todas as camisinhas do dia, e ele depois ia lá de noite um dia e tomava tudo. Pagava nossa, esse então é o meu pagava Deus do pela céu. quantidade de que tinha. Ai. Absurdo. Aí é o que eu falo, pra que você vai negar um desejo que você tem? Porque, por exemplo, às vezes, obviamente, geralmente esses caras são casados, aí chega em casa, beija a mulher não sabe de nada do que aconteceu. Depois de ter tomado litros e litros aí, sei lá quanta quantidade. A mulher não sabe nada do que aconteceu. E fica ali fingindo uma famíliazinha extremamente feliz. Família feliz. A família Doriana, né? Eu não consigo uma coisa assim. Tanto que com o meu ex, a gente tinha não seria nem passe livre, mas a gente, quando olhava alguém, a gente achava interessante, a gente conversava sobre e tudo mais. Aí sempre acabava rolando. Tanto que tem muita coisa no meu perfil. Com ele, mais outras pessoas outra participando, pessoa. Sim. Então, você fazia, então, bastante trisal com ele, no caso. Sim, muito. Só que aí vinha muito pro pessoal da gente que ali no momento eu dizia, deixa eu gravar. Aí acontecia. É sobre isso. Se a pessoa topa, então tá tudo bem pra ela. Sim, e pra vocês, sim. então, melhor ainda, né? Sim, Porque exato. tem mais conteúdo picante pra postar lá, né? Exato. Pra poder acender mais esses fetiches doidos aí que aparecem na internet, Sim. né? Quando a gente é trans, a maioria dos caras que vêm, eles vêm muito nesse desejo da parte da frente.
Eles querem, eles que querem. Às vezes não seja nem pra fazer nada, mas tem o desejo de ver. Eles querem ver que a gente tá excitada, eles querem ver que tem realmente prazer ali. Porque, querendo ou não, quando você sai com uma mulher cis ou com uma menina trans que tá operada, você não tem uma total certeza. Tem muito cara que às vezes é muito leigo nessas coisas. Tem muitas que fingem, né? Tem Você muitas quer que dizer fingem. isso, né? Então, a gente não tem como fingir. Ou a gente tá excitada ou não tá. Não tá. Então, tem muito cara que às vezes tem essa curiosidade. E eu acredito que esses caras que me mandam mensagem, muitos têm esse receio mesmo, esse medo da questão da exposição, como o Livinho, o Gui, o Rete, porque às vezes é justamente as pessoas que não entendem e vão criticar que você já se apega tanto nisso que você não consegue lidar. Tipo, você sempre vai negar, você sempre vai dizer que não, você sempre vai se fingir que nada daquilo acontece, que... Tá aí como exemplo, o Brasil é o país que mais mata mulheres trans, mas ao mesmo tempo é o que mais consome pornografia trans. E tem Não muito, a gente vê muito aí. Inclusive, Sim. aquilo que você citou. Porque normalmente muitos são casados. E são os casados que vão procurar. Sim, sim. É aquilo que o pessoal fala. Se não tivesse demanda, não ia ter quem trabalhasse com isso. Exato, não ia ter um monte de gente fazendo, porque não ia ter quem consumisse. Exato. Né? É bem por aí. Agora, assim, mesmo as pessoas procurando, sabendo que você é trans, você ainda sofre, assim, bastante preconceito? Eu acho que eu sofro mais das pessoas que, na verdade, nem têm contato algum comigo, como quando acontece essas exposições, essa questão de hater e tudo mais. Que aí sim são os momentos que eu mais escuto coisas bem chatas. Porque no meu dia a dia, assim, acho que como eu sou muito reservada com tudo, tiro pela roupa, eu trabalho com conteúdo adulto, mas eu tô sempre com roupa longa, tô sempre com alguma coisa assim, já para o meu dia a dia ser uma coisa diferente. Diferente, né? Então acaba que eu não passo por muita coisa, também acredito que por questão de aparência. Como já desde muito nova eu já tomo hormônio, já sempre me cuidei muito, acredito que por ter uma certa passabilidade acaba passando um pouco despercebida, digamos assim. Às vezes Sim, porque você tem todos os traços femininos. Sim, então todos acho os traços que femininos. por isso acaba sendo mais tranquilo. Sim. Só que aí, por exemplo, sai uma notícia como saiu, por exemplo, com o Hattie. Nossa, na época o que mais vinha era a gente zoar em relação a isso. Tinha muita gente. E o pessoal mete pau sem dó, né? Nossa, falaram de tanto, falaram até do meu nariz, que é uma das coisas que eu acho mais linda. É bonito mesmo, hein? Todo empinadinho, O fininho. pessoal critica absolutamente tudo. Tudo. Mas o que o pessoal faz na internet? Sim. Elogiar é pouco. É mais crítica mesmo. Mas são as críticas que a gente cresce. Exato. Aí entra aquele negócio de... Eu acho que depois que eu sofri tudo isso, eu passei a ter muito mais empatia com as pessoas. Eu era muito Porque a gente pensa mais, a gente começa a pensar no próximo, Sim, né? Tipo assim, não gosto que fazer isso comigo, também não vou fazer isso com a pessoa, né? Exato, porque antes eu tratava todo mundo muito bem, só que hoje em dia eu trato 1000 vezes melhor. Gosto de querer conversar, de saber como é que a pessoa tá, que nem a gente aqui conversando. Sim. Gosto de olhar no olho, conversar ali direitinho com a pessoa, porque você não sabe o que a pessoa passa. Eu gosto de dar aquele apoio, mesmo que a pessoa não esteja precisando, mas para a pessoa se sentir pelo menos um pouco querida ali naquele momento. Eu acredito que muitos dos meus assinantes também se sintam bens por causa disso. Que eu gosto de ir ali na Priva, você tem como mandar áudio e tudo mais, então às vezes eu entro, mando áudio, converso. Isso faz a diferença, né? Sim. Que querendo ou não, a gente tá no mundo carente, né? Sim. Todo mundo aí pede atenção, as pessoas estão mais carentes. Sim. Então, qualquer tipo de atenção, alguma coisa diferenciada que você ofereça, isso já é o ápice pra pessoa, Exato. né? Uma das coisas que, como a gente que trabalha com conteúdo às vezes fica muito com tempo livre, o que eu faço? Eu aceito muita chamada de vídeo. Então, às vezes, o cara tá ali conversando comigo, ou eu vendo o meu número dentro da plataforma e tudo mais, e o cara vem pra conversar comigo e eles pagam por minuto. Tem cara que, às vezes, eu tô acordada de madrugada, eles ficam a madrugada inteira. E eles conversam, eles falam de problemas deles, eles aproveitam, obviamente, a questão sexual. Aí, às vezes, desabafam sobre alguma coisa. Teve cara que já pagou tempo de chamada comigo pra perguntar sobre questão de exames, porque ele é casado e ele tava com medo. Aí pergunta sobre prevenção pra sair com outras meninas. Então, assim, é muito legal, porque você se torna um pouco psicóloga. Ali, pouco, né? Mas é uma terapia ali. E eu gosto muito disso. Eu penso em fazer medicina veterinária quando eu realmente me distanciar de tudo, porque eu gosto de ter esse carinho por tudo. Então, no momento eu tô tentando, do meu jeito um pouco conturbado, mas tentando ajudar ainda algumas pessoas, e futuramente ir pra parte dos animais.
Então, assim, uma próxima pergunta minha era quais são os seus planos para o futuro? Então, os seus planos você vai sim, então, diminuir essa parte de conteúdo e focar numa outra coisa? Sim, eu acredito que no momento não, mas eu diria que daqui a 2 anos eu pretendo dar uma distanciada de novo. Que eu acho que o meu sonho desde criança sempre foi ter uma ONG resgatar animais, cuidar, e eu acho isso muito bonito. Ah, legal. Porque eu né? acho que não vale a pena você ficar ganhando. Eu me sinto uma pessoa muito abençoada por tudo. Porque tudo na minha vida, desde muito criança, deu muito certo. Eu vim de adoção e minha mãe me aceitou extremamente bem. Então, assim, se eu tô ganhando esse dinheiro hoje, eu não acho que seja uma coisa que deva ser usada totalmente em vão. Tanto que eu não tenho luxo com absolutamente nada. Eu sou uma pessoa muito humilde, assim, com tudo. Então, eu pretendo pegar boa parte desse meu dinheiro e Você futuramente... tá guardando pro seu futuro Sim, mesmo, literalmente. quero começar minha faculdade, fazer medicina veterinária, criar uma ONG, tentar resgatar o máximo de animais que eu conseguir. E talvez tentar administrar esse meu lado de Maju com o meu lado pessoal, ver se teria como fazer alguma coisa, porque querendo ou não, o dinheiro é muito bom. Sim, com E certeza. pra gente mudar alguma coisa no mundo, a gente Precisa dele, né? A gente precisa dele, Sim. né? Bom, até pra gente sobreviver e ter o mínimo. Sim. O mínimo aí, eu falo que é da sobrevivência mesmo. A gente Exato. precisa dele, não tem como, né? Aí pronto, aí entra essa questão até de hate. Tanta gente me critica por tanta coisa, mas ninguém nunca parou pra conversar comigo, nem pra perguntar nada. Mas isso Nada, mas a nada, maioria nada. faz Sim. isso, né? A maioria julga sem saber um mínimo, uma vírgula da pessoa, Sim, né? aí é onde entra a questão da empatia, que a gente passa a ter muito mais. Que às vezes a gente até vê, aí entra a questão da menina lá do Neymar agora. Você até não concordo com nada dela, Exato. mas às vezes ela tem um motivo muito interessante por trás. Pode ser só fama, pode ser que ela realmente queira juntar um bom dinheiro pra alguma coisa. Às vezes a pessoa tem uma família que tá precisando, às vezes a pessoa... Ninguém começa nesse meio totalmente aleatoriamente, do nada. Você quer sempre dar um futuro melhor pra quem você conhece, pra todo mundo. Então... Até porque a gente sabe que determinados lugares e coisas que vão nos levar para um dinheiro a mais, né? Sim, sim. Porque realmente aquilo que eu sempre falo, CCLT não te leva muito para lugar nenhum. Não que, gente, não tô desvalorizando, mas é que o próprio país não colabora muito com isso. Sim. Então, por isso que tá todo mundo... Eu acho que é por isso que a gente tá tendo cada vez menos mão de obra, menos gente querendo trabalhar, porque tá todo mundo querendo ir vazar pra internet, né? Hoje em dia, o pessoal, quando fica de maior, ou vai pra internet pra criar conteúdo nesse meio do entretenimento mesmo, ou vai pra conteúdo adulto. Às vezes até entra no entretenimento, não consegue ter uma renda muito boa, vai pra conteúdo adulto. Ah, mas o conteúdo tá crescendo muito, demais. Isso é muito bom, porque uma das coisas que eu tava conversando também com minhas amigas, quando entram pessoas, tipo a Anitta, um tempo atrás, que entrou no OnlyFans, Livinho agora, na Privacy, MC Mirella, todo esse pessoal, muita gente admira eles, desde de criança ali, foi acompanhando eles. Então, quando esse pessoal começa a trabalhar com isso, é muito bom, porque muita gente tira aquela imagem de que só... quem é de job, só quem trabalha com corpo mesmo que vai pra esse meio. O Livinho, pelo que eu entendi, ele não mostra nada demais no perfil dele. Até onde eu entendi, já que ele fala que não grava conteúdo adulto, então dele deve ser só umas coisinheu mais simples. Porque de fato tem isso mesmo, né? Tem, porque o pessoal lá... fala bastante que vai para as plataformas e, sei lá, tem pessoal que brinca, fala, eu só vendo pezinho, eu só vendo mãozinha, e realmente deve ter isso mesmo, né? E tem gente que, por exemplo, se eu, sei lá, trabalho com bolos, digamos assim, e eu tenho umas receitas muito boas, eu posso criar lá e colocar, tipo, pro pessoal assinar, e o pessoal vai assinar, vai ficar ali um mês e vai ter acesso a receitas, vai ter acesso a várias outras coisas. Eu posso gravar vídeos e ir postando lá, ensinando algumas coisas, como tem meninas que atualmente estão ensinando sobre sexo mesmo dentro da plataforma, e não só trazendo o sexual da vida delas. Eu acho que isso que é interessante, que vai tirando um pouco aquela imagem muito de que quem tá lá, às vezes, é porque tá precisando, é porque se prostitui, coisas do tipo. Só que a gente tá mostrando no nosso dia, a gente tá mostrando um pouco ali do que a gente realmente quer. No fim, é um pouco de tudo ali, né? Sim. Você pode escolher, a opção vai ter, né? Sim, exato. Agora, você falou que você tira mais ou menos uns 100 mil por mês, certo? Quanto mais ou menos assinantes precisa ter para tirar isso?
Nossa, atualmente eu tô com 5 ou 6 mil, se eu não me engano. Tava baixando de 6. Porque esses últimos dias eu vim pra cá, pra São Bastante. Paulo, não tava mais atualizando. Mas eu já cheguei a pegar 25 mil assinantes ativos. Caramba, é É bastante. bastante coisa. Porque assim, que tá crescendo e tá crescendo cada vez mais, e mesmo assim, ainda consegue público, ainda consegue assinantes pra E a isso. gente tem esse negócio que eu tinha comentado, que foi como chegou a mensagem pro Livinho, que é a mensagem em massa. A gente consegue mandar tanto para quem é assinante, quanto para quem já assinou e inspirou a assinatura. Então, por exemplo, gravei uma coisa nova hoje. Às vezes a pessoa tá Já na não curiosidade, assina já não mais. assina, mas tá na curiosidade. Então eu mando uma prévia bem curtinha ali pra pessoa, só pra pessoa ter noção do que Aí tá a pessoa vai, vou postado. ter que assinar ela de novo só pra ver isso daí. Exato. Tem gente que Ah. assina de 3 meses, de 6 meses. É bem engraçado, digamos assim. Porque eu mesma às vezes fico me perguntando, meu Deus, o que que E a maioria é as pessoas brasileira, você tem assinarem? gringo? Sim, sim. Tem a plataforma gringa, porém eu Ah, quase tem. não uso, que é o OnlyFans. Só que eu foco bastante nos brasileiros. Que assim eu consigo realmente ganhar com a minha exposição em Instagram, em Twitter e tudo mais. Porque eu foco já em mostrar um pouco do meu dia e conseguir conversar com essas pessoas direitinho. Porque, querendo ou não, também gringo tem muitos fetiches muito pesados. Nossa, eu Muito ia até pesado. comentar isso. Ia falar, se brasileiro já tem uns fetiches fora da casinha, imagina gringo. Ah, gringo Todo mundo já... comenta, fala que Sim. eles têm umas coisas que são surreais. Sim. Não, Você não eu acredita. acho meus conteúdos muito pesados. Mas se você leva lá pra eles, é muito clean. É uma coisa muito suave. Pois é, vai entender, né, galera? Vai entender. Eita, mas que bom que você veio falar aí um pouco das suas polêmicas, deixar mais claro aí o que foi, o que aconteceu, né? Porque Sim. internet é aquilo que eu falo, né? É meio que uma terra sem lei, o pessoal vai pondo o que quiser, vai falando o que quiser, né? Sim. E nada mais de que a polêmica foi com você, justamente você vir falar disso, né? Sim, e aproveitar também pra mostrar um pouco mais de mim, né? Que eu acho que as pessoas têm uma visão minha tanto voltadas a polêmica, que ninguém Que não nunca conhece me deu a Maju mesmo, né? a chance de me ouvir um pouco sem ser só aquele foco de conteúdo e polêmica. É isso. Inclusive, até os sonhos e projetos para o futuro, já todo mundo já entendeu que, ó, logo, logo ela para. Então, vão lá e continuem assinando. Corre, porque a hora que ela parar, vocês vão perder. É verdade? É verdade. Agora, para quem quer achar você, deixa suas redes sociais aqui pro pessoal Só ir ir lá no procurar você. Instagram, It's Maju Garcia. Tô subindo novamente mais um perfil. Espero que esse não caia, meu Deus. E lá tem o link de tudo que vocês quiserem. É isso. Maju, obrigada por você ter vindo você. aqui, por ter esclarecido mais coisas aqui pra gente. Foi uma delícia bater esse papo com você. Muito obrigada a você pela oportunidade. Imagina. E para vocês que nos acompanharam até aqui, essas polêmicas e outras polêmicas envolvendo criadoras de conteúdo adulto, basta vocês acessarem lá no cenapop.uol.com.br. E um beijo e até o próximo episódio.